Eu que agradeço, Juliana, agradeço a todos, é uma satisfação estar aqui com essas mulheres inspiradoras, maravilhosas. Gente, então, vamos lá. Trouxe um exemplozinho aqui da minha primeira pesquisa, um tijolinho, tá? Um tijolo miniatura. Eu trabalho linkando, como a Juliana falou, né? Em sustentabilidade e desenvolvimento de materiais de construção. Então, à luz da economia circular, o que é essa economia circular, Sheila? É justamente utilizar os materiais que geralmente a gente chama de resíduo. Então, tudo que vocês virem aí, vocês falam, isso aqui é resíduo. Aí vocês lembram da professora Sheila e falam assim, isso aqui é um subproduto, é uma matéria-prima para a professora Sheila. Tá? Então, esses materiais, né, resíduo de obra, resto de concreto, tijolo, telha, cerâmica, gesso, eles, na verdade, não deveriam ser considerados como resíduo, porque eles têm potencial para ser matéria-prima para um novo produto. Porque todos esses produtos, por exemplo, o concreto, ele é o segundo maior material consumido do mundo, ele só perde para a água. Né? Então, a gente aqui, olharem ao redor, a coberta, a laje, né, uma laje de piso, para produzir o concreto. Vai cimento, areia, brita e água na produção do concreto. E são matérias-primas, né, que são consumidas, extraídas. Areia, né, todo mundo, nem que seja um bolinho de areia, já brincou, né? E a areia e a brita, que a brita é um tamanho maior, que a gente chama de granulometria maior, mas um tamanho maior que é o que vai dar o reforço, tá? E a areia é o mais fininho. Então, qual é a proposta dos meus estudos? É justamente utilizar esses materiais que seriam descartados, que ontem teve uma fala de uma das participantes que eu achei o máximo, que não existe jogar fora, né? Porque não existe um fora, está todo mundo dentro do mesmo planeta, e é exatamente esse conceito da economia circular. Então, ao invés de descartar, a gente reinserir esse material que seria descartado na produção de novos produtos. Então, já tive pesquisa, por exemplo, com a borracha de pneu inservível. Então, ao invés de aquela raspa de pneu que seria descartado após fazer recauchutagem, ele entra no concreto e faz uma base de piso, substituindo a areia. Então, ao invés de extrair aquela areia virgem, nova, eu vou utilizar a borracha, que seria um descarte, para incorporar. Ou pedaços de cerâmica, por exemplo, que a última pesquisa foi desenvolver com esses pedaços, né, desperdício de obra, eles são triturados, se transformam num pó, e esse pó é incorporado para a produção de blocos intertravados, aquelas calçadas de bloco intertravado que é bem comum, né, da gente utilizar os bloquinhos que vão se amarrando e fazendo calçadas para a produção. Então, todo o material, né, que seria descartado, ele volta para a cadeia produtiva, que é essa visão da economia circular. Então, a concha do sururu, que é não necessariamente só um produto da cadeia da construção civil, pode ser reinserido. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a concha do sururu, que é um molusco bivalve aqui que tem em outras regiões, mas aqui é o patrimônio imaterial em Alagoas. Então, é bastante consumido. E aí gera muitas cascas que muitas vezes são muitas conchas que são descartadas no meio ambiente, né? E aí a proposta é utilizar essas conchas, reincorporar, e nós produzimos pisos, né? Com esse material. Então, ao invés de utilizar o solo, a areia virgem, a gente tritura esse material que seria descarte e reinsere na linha de produção. Né? Tijolos, também aqui tem a produção sucroalcooleira. As cinzas do bagaço da cana-de-açúcar. O bagaço é utilizado na própria usina para gerar energia nas caldeiras, e a cinza, que seria a sobra do processo, né, que na verdade vira matéria-prima, ela é incorporada para a fabricação do tijolo, né, que inclusive esse tijolo, ele nasceu na pesquisa aqui do campus, sob minha orientação, e se tornou uma extensão, e nós produzimos, né, tijolos para comunidades em vulnerabilidade social, e eles constroem as próprias casas em regime de mutirão, sob nossa orientação, utilizando esses subprodutos. Então, para a gente encerrar,
é isso. Então, sempre que virem um resíduo, de resíduo é descarte, ele pode ser estudado e ele pode ser inserido para a fabricação de novos materiais. Então, aí a sustentabilidade na fabricação de novos materiais da construção civil. Acho que é isso, fui bem no tempo. Maravilhoso, Sheila. Muito bom. Incrível, adorei. Legal. Não sei se temos perguntas do YouTube, mas temos sim, da Juliana. Como está o desenvolvimento de reutilização de lixo de obra, Sheila? Esses subprodutos da construção civil, né, que a gente chama realmente de entulho, né, ou lixo da construção civil, Minas está a passo lentos, e Juliana ainda, mas já tem um olhar de reinserir. Já existem algumas construtoras, algumas empresas que fazem a trituração na própria obra para reincorporar nos produtos dentro daquela própria obra. Claro, ainda é uma minoria nesse olhar, né, de economia circular, mas já temos, inclusive temos empresas que fazem a coleta e fazem o beneficiamento desse material para ele ser reinserido na cadeia produtiva. Então, temos sim. Legal. Precisamos evoluir ainda, né, de ter ainda mais, e ter esse olhar, porque o que a gente acaba vendo muito o que é preciso acontecer é quebrar o paradigma, porque parece meio que aquilo ali é resíduo, eu não sei se o material vai ficar tão bom, né? Então a gente atrelar aquilo como se fosse um descarte realmente e não ver o potencial dele. Então acho que esses momentos assim de falar sobre, né, de debater sobre, são super importantes para tornar isso mais acessível para a população, né? E para a gente conversar sobre e mostrar que esse descarte aqui pode se tornar um concreto novo e em folha tão bom quanto o inicial. Exatamente, acho que falta mesmo popularizar o assunto, né? Porque acho que como todo tema que é muito incipiente ainda, não é desconhecido, né, da grande parte, então acho que popularizar é essencial. Exatamente. Mais uma pergunta da Raquel. A produção do projeto é destinada para qual uso neste momento? Raquel, o projeto ele acontece sempre nessa parceria, né? A última parceria que nós tivemos foi com uma ONG, que faz o aporte financeiro. Nós entramos com toda a capacitação, mão de obra, projeto, acompanhamento da toda a execução das casas. Então, a gente sempre executa quando tem essa parceria e a comunidade específica. Então, a gente vai os alunos do curso de engenharia civil, né, faz todo o acompanhamento, desde a entrega do projeto, né, todo o projeto da casa, acompanha para ensinar a comunidade a produzir os tijolos, acompanha toda a produção, faz os testes na produção, sabe se eles estão dentro do que a norma estabelece, e acompanha toda a execução. Então, sempre acontece, eu sempre falo, às vezes o projeto está em stand-by, aí vem uma parceria, e a gente reinicia, então ele sempre está nessa pegada. Né? A gente entregou 18 casas, aí para chegar a outra parceria, assim a gente vai renovando, atendendo outra comunidade. É isso. Mais uma pergunta da Laura. Sheila, acho que essa pode ser a última, né? Para a gente não passar muito do tempo. Sheila, quantas famílias já foram impactadas pelo seu projeto? Você tem ideia desse número? Sim, aproximadamente 25 famílias, né? Porque os primeiros nós atendemos assim. Comunidades específicas, na verdade, famílias específicas, e o último, que foi o maior, atendeu uma comunidade quilombola, né, 18 famílias, essa aí foi bem marcante para a gente, porque todos só tinham um banheiro na comunidade, e a gente conseguiu, né, fazer a casa, e a motivação deles de produzir os materiais, né, acompanhar toda a execução, porque sabia que a próxima casa era a sua casa. Então, eu ajudava na casa da Juliana, mas eu sabia que a próxima casa era minha, então o engajamento deles foi muito legal. Legal. Parabéns, Sheila. Só que eu ia fazer um comentário antes dessa pergunta da Laura, que você falou sobre a questão da interrupção, aí para arrumar uma nova parceria, e isso se reproduz em
todas as áreas da ciência no Brasil. A nossa ciência é feita com interrupções, sempre. A gente sempre tem um prazo, né? E assim, é muito mais difícil avançar e ter sucesso quando você realmente não tem um apoio ininterrupto, né? Você vive sofrendo essas interrupções. Mas parabéns. Obrigada, Parabéns. meninas. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço.